fala é o pastor Anderson Nogueira, pastor da Comunidade Cristã Missão Evangélica. E é com muita alegria que eu quero saudar você, lhe dar boas-vindas, oferecer nossa comunhão, momento de alegria, momento de satisfação, momento de oração, momento de estarmos juntos, movidos pela fé, movidos pela palavra, movidos pela verdade de Deus. Então, seja muito bem-vindo a esta live de oração e de fé. Daqui a alguns instantes nós vamos rogar a Deus, interceder uns pelos outros, em fé, em uma atitude de fé. Nós temos a nossa lista de oração, nossos irmãos, nossos pedidos, que nós juntos levaremos a Deus com a absoluta certeza de que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve a respeito do que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então, é com alegria, nutra expectativa no teu coração, expectativa, grande expectativa pelo que Deus faz, pelo que Deus opera, pela presença maravilhosa de Deus, pela graça maravilhosa de Deus, por tudo aquilo que a mão poderosa de Deus produz em nossa vida. Isso é vida com Deus, isso é oração, isto é fé, e essa é a nossa proposta a cada dia. E às sextas-feiras, aqui nesta live maravilhosa, podermos refletir juntos a respeito da palavra de Deus no que tange a oração, passeando pela palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, desde o Bereshit, desde a primeira palavra de Gênesis até o livro das Revelações, Eschaton, o Apocalipse de João, aprendendo acerca da palavra de Deus no que tange a vida de oração e intercessão. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa busca, essa é a nossa caminhada às sextas-feiras. Então, já prepara aí os seus pedidos de oração. Se ainda não está aqui na nossa lista para colocar no nosso chat, nossos amados irmãos estarão atentos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre a oração de Paulo, a primeira oração de Paulo no livro de Efésios, e como se trata de uma oração com um conteúdo bem extenso, conteúdo teológico bem extenso. Nós vamos dividir em duas mensagens. Hoje nós vamos até o cerne desta oração, que é um pedido que Paulo fez, até o cerne, o pedido de Paulo nessa oração, questões práticas desse pedido em nossa vida. E semana que vem, os resultados deste pedido. Olha, meu coração está absolutamente feliz pela grandiosidade do que é estas orações de Paulo. Aprendemos em Efésios semana passada no capítulo 3, hoje capítulo 1. Vamos lá, igreja amada. Não esqueça de compartilhar a nossa live, por favor. Partilhe os grupos da família, grupos de WhatsApp, redes sociais. Encaminhe para que as pessoas ouçam, curtam esta palavra. Faça isto, amado, evangelize. Se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, @comissão online, o canal da Comunidade Cristã Missão Evangélica. Esse é o nome da igreja, Comunidade Cristã Missão Evangélica. Então, comissão, formando essa palavra que é a nossa grande missão na terra, que é a comissão dos crentes. Amém? Então vamos lá, igreja querida, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos lá, sem delongas. Meu coração gosta dessa hora rápida, logo, sem demoras. Efésios capítulo 1, versículo 15. Está pronto para mergulhar na palavra? Está pronto para crescer na graça e no conhecimento de Deus? Então, andiamos. Come on here. Vamos junto. Let's go. Vamos entrar aqui na palavra. Vamos caminhar
Vamos. Efésios capítulo 1, versículo 15 a 18, parte A. O tema de hoje: olhos do coração iluminados. A visão que transforma a vida e nos dá olhos para enxergar as riquezas incalculáveis que já possuímos em Cristo. Que maravilha! Que maravilha! Vamos fazer a leitura. Versículo 15 de Efésios capítulo 1, diz a palavra maravilhosa: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Oh, maravilhoso Deus! Deus seja louvado nas maiores alturas. Vamos orar a Deus, vamos ouvir a palavra, vamos mergulhar nestas verdades tão maravilhosas, em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda minha amiga de curso Senac, Mauriceia Damasceno. Depois vamos fazer aí alguns arranjos para a nossa igreja, tá bem? Vamos orar ao Senhor, amados irmãos. Pai santo e querido, amado Deus, único e verdadeiro, obrigado por este momento tão sublime que o Senhor nos concede de ouvirmos a Tua palavra, de podermos abrir esse texto sagrado e mergulhar nas verdades escritas, palavra que abençoa, que enriquece, que transforma, que ilumina os nossos olhos, que é pão para o faminto, é água para o sedento, é lenitivo para a nossa alma aflita neste mundo tão atroz. Ó meu Deus e Pai, é com alegria que nós nos colocamos diante do trono da graça. Esse é o nosso point, é o nosso lugar de encontro, é diante do Teu trono de graça e de misericórdia, pois que sabemos que é um lugar de socorro, é um lugar de refúgio, é um lugar de abraço, de carinho, de refúgio, de libertação, pois Tu, ó Deus, és um Pai de amor. Queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Ensina-nos, Deus, a respeito do que é oração, em nome de Jesus. Nós falamos para o louvor da Tua glória, e o povo amado de Deus, ovelhas queridas, digam amém e amém. Louvado seja o Senhor. Amados, eleitos de Deus, santos e preciosos em Cristo Jesus. A epístola de Paulo aos Efésios, esta carta onde está registrada duas grandes orações que Paulo fez. Esta carta é um tratado teológico profundo sobre a igreja invisível, a igreja espalhada pelo mundo, ou seja, filhos e filhas de Deus que estão em todo o planeta. É um tratado sobre a igreja e é um tratado sobre o plano eterno de Deus para a nossa salvação. Então Paulo discorre sobre assuntos de absoluta importância para todos nós. Quem somos? Qual é a nossa identidade? O que é a igreja? Como é que Deus vê a sua igreja? Como é que acontece o plano de salvação? Então essa é a proposta de Paulo nessa carta aos Efésios. É uma carta circular. Por quê? Carta circular. Porque ao contrário de outras cartas de Paulo, a carta aos Efésios
ela não foca em problemas daquela comunidade local. Ela não foca, o objetivo de Paulo não é tratar especificamente de problemas daquela igreja, mas da natureza da igreja invisível, a natureza, a origem, a natureza da igreja no mundo, que é o corpo de Cristo. Esse é o objetivo de Paulo nesta carta maravilhosa. Então, no primeiro capítulo, Efésios capítulo 1, Paulo louva a Deus, engrandece a Deus, bendiz a Deus pelas bênçãos recebidas em Cristo Jesus. Quem é que recebeu essas bênçãos? Foi a igreja. Quem é que foi alvo da graça de Deus? Foi a igreja. Quem é que foi alvo da expiação do Calvário, o sangue derramado para cobrir os seus pecados e lhe dar perdão, justificação e salvação eterna? A igreja é o alvo disso aí. Quem é que foi chamados, que foram chamados para louvar, para bendizer pelas riquezas espirituais que alcançaram a sua vida na pessoa de Jesus Cristo? É a igreja. Ou seja, somos o que somos pela graça de Deus. A Bíblia diz que fomos enriquecidos espiritualmente. Toda a dívida foi paga, tudo foi quitado, tudo que pertence a Cristo Jesus, a sua justiça tremenda, foi colocada sobre nós. Então esse é o objetivo de Paulo, é isso que ele está falando, louvando a Deus. Então Paulo louva, bendiz a Deus, no seu primeiro capítulo, baseado em todas essas bênçãos, baseado em todo esse conjunto de doutrinas. É a eleição, é a redenção, é o perdão, a adoção como filhos, fomos selados pelo Espírito Santo. Então, sobre esse alicerce, sobre essa riqueza espiritual, já no capítulo 1, louvando a Deus, Paulo constrói a sua oração. Ou seja, a oração, ela é estruturada, ela é moldada pela teologia. Uma boa teologia molda a sua vida de oração. Uma boa teologia bíblica, um conhecimento profundo da palavra, molda a sua vida de oração. Você lembra que Jesus disse, lá no livro de João, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Ou seja, quando a palavra permanece na vida da pessoa, quando a pessoa vive a palavra de Deus, ela não vai pedir coisas carnais, no sentido, por exemplo, Deus, faz aquele fulano de tal ali cair e estabacar a cara, porque eu não vou com a cara dele. Ele não vai pedir uma coisa carnal, uma coisa mundana. Ele vai pedir coisas segundo a vontade de Deus, segundo o que está na Sagrada Escritura, e dentro do tempo e do plano de Deus, ela será atendida. É isso que Jesus está falando. Então, Paulo, vivendo isso, ele estabelece nesta carta toda uma construção doutrinária sobre o que é a igreja, os salvos, o plano de salvação, e baseado em doutrina, ele constrói a sua oração. Isto é simplesmente maravilhoso. Em suma, em síntese, Paulo está dizendo assim: irmãos, nós somos o povo mais rico do mundo. Por tudo que chegou à nossa vida em Cristo Jesus, nós somos o povo mais rico do mundo. Então ele ora para que nós compreendamos que, além de sermos o povo mais rico do mundo, em Cristo nós somos o povo mais poderoso do mundo. Ou seja, a oração não é por algo, dentro desse contexto, um dos grandes aspectos da oração é que a oração não é por algo que nós não temos, mas é para que os nossos olhos se abram para aquilo que nós já possuímos em Cristo.
Amados, uma das razões de muita gente viver infeliz, tudo está cinza, tudo não vai bem, a pessoa consegue em tudo que toca, destrói tudo, destrói o relacionamento, destrói a família, destrói tudo. Por quê? Porque lhe falta reconhecimento do quanto ela é abençoada. Ela tem um chuveiro com água quentinha, ela tem um colchão para dormir, ela tem um teto para se abrigar da chuva e do frio, ela tem lá com que se sustentar durante o mês, e ela não consegue ser grata por nada, só reclama, tudo está ruim, tudo poderia ser diferente. Então Paulo está dizendo assim, peraí, vamos colocar os trem nos trilhos, vamos saber quem somos, vamos conhecer a nossa identidade, vamos conhecer mais de Deus, o plano de salvação, quem é a igreja de Jesus. Vamos entender isso aí e vamos construir a nossa oração. Veja em Efésios 1, versículo 3 a 14, que é esse tratado teológico resumido nesses primeiros versículos, para então construir a oração dos versículos 15 ao 23. Olha lá, bendito, está louvando, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, Jesus, o amado, temos a redenção. Pelo seu sangue, temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que está sobre nós, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano com a nossa vida. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha planos com a nossa vida, e em Cristo Jesus, Deus estabeleceu todo esse plano, para que em Cristo Jesus fôssemos salvos, fôssemos lavados dos pecados, remidos, fôssemos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Em Cristo Jesus, a nossa vida convergisse para louvar a Deus em todas as coisas, louvar a Deus do nascer até a eternidade, a nossa vida convergisse para Ele, porque somos dele. Aí ele vai terminar assim, para o louvor de sua glória, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que ouvistes o evangelho da salvação, tendo crido, o evangelho é Jesus, a obra da salvação foi a obra da cruz, tendo crido nisso, você foi selado pelo Espírito da promessa, o qual, o Espírito, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, você ouviu o Evangelho, ouviu a riqueza da salvação, ouviu a riqueza do perdão que recebeu em Cristo, ouviu a riqueza das bênçãos que foram depositadas na tua vida, absolutamente pela fé. Você ouviu o Evangelho, você creu no Evangelho, você foi selado. O selo que Paulo está fazendo referência era o selo usado naquela época, o selo do anel do rei. Tudo que o rei selava com o anel estava assim, olha, está selado, assunto encerrado, transitou,
transitado e julgado, não tem como mais voltar atrás. Ele está dizendo, é o selo, e aí ele usa uma figura bancária que é o penhor da salvação, até o resgate da propriedade, ou seja, o Espírito foi depositado na nossa vida como garantia que nós seremos preservados em Cristo para toda a eternidade. Em Cristo você não irá se perder. Em Cristo você jamais irá para o inferno. Em Cristo Satanás não tem acesso à tua vida. Em Cristo as maldições desse mundo e qualquer outra que seja foram cortadas, porque você foi de fato abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Então, baseado em toda esta maravilha, em toda esta graça abundante teológica, Paulo constrói a sua oração dos versículos 15 ao 23. E como é uma oração muito densa, teologicamente muito extensa, nós vamos dividir em duas etapas. Hoje vamos ver de 15 a 18, parte A, que é até o cerne da oração, que é o pedido de Paulo, os olhos do coração iluminados, e semana que vem vamos ver do 18b até 23, que são os resultados dessa oração na nossa vida. Então, santos, amados irmãos, as nossas orações frequentemente se concentram em quê? Em necessidades materiais, não é verdade? Tem algum problema nisso? Não, não tem. Tem algum pecado? Não, não tem. Não tem problema você pedir pão quando está com fome. Não tem problema você pedir solução quando está com um problema. Então, normalmente, as nossas orações se concentram em questões materiais. Mas a oração de Paulo em Efésios nos convida a uma perspectiva mais elevada, mais sublime, maior. Você note que Paulo está preso em Roma. A gente está aqui por volta do ano 62 da era cristã. Paulo está preso em Roma, está prestes a ser martirizado, pés na prisão, cabeça na guilhotina. Mas apesar disso, ele não está pedindo por libertação, ele não está pedindo por bens, ele não está pedindo por coisas materiais, ele está pedindo por uma iluminação espiritual profunda. Ele está vivendo isso que está sendo ensinado aqui. Ele está vivendo isso na prática. Paulo está clamando por algo imensuravelmente mais valioso. O que é, pastor? Ele está clamando pela capacidade de compreender com o coração a grandiosidade de quem somos perante Deus e o poder, que é o poder de Deus, que está operando em nós. Está pedindo simplesmente para que nós entendamos quem somos e o poder que está em nós. Amados irmãos, uma comparação um pouco estrúxula para entendermos. Você sabe que nós só conhecemos cerca de 20 e poucos % da capacidade do nosso cérebro? 20 e poucos %. Você imagina se nós usássemos 100% da capacidade cerebral? Se com 20 e poucos % o homem já fez tudo o que fez nesse mundo, você imagina com 100%. Então Paulo está dizendo assim, a gente conhece, dá atenção e percebe na nossa vida cotidiana cerca de 20% de quem somos e do poder que opera em nós. Está na hora da gente conhecer mais, está na hora da gente se aprofundar mais. É isso que Paulo está dizendo, amados. Em um mundo que está focado em informações, Paulo aponta para um conhecimento maior. Paulo aponta para um conhecimento mais profundo, um conhecimento mais amplo. A coisa que mais urgentemente nós precisamos é um conhecimento profundo de Deus. A palavra que Paulo usa aqui do grego é epignosis. Epignosis é a palavra que denota um conhecimento mais amplo e completo. Por quê? Porque é um conhecimento experiencial,
que você experimenta. É um conhecimento pessoal que vai além do teórico. Você imagina, por exemplo, já expliquei isso aqui na igreja, você imagina, por exemplo, o quanto um colega me conhece. Ele conhece X, um X. Você imagina o quanto um amigo, vizinho me conhece, 2x. Você imagina quanto os filhos conhecem. Aí já aumenta, 3, 4, 5x. Você imagina quanto a esposa, o marido, pai, mãe conhece. É muito mais. Então, quanto mais próximo você está de uma pessoa, mais você lhe conhece. Então, Paulo está dizendo o mesmo, em outras palavras, que Oséias disse lá atrás: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas não é apenas um conhecimento intelectual, é, antes disso, um conhecimento experiencial, de relacionamento, de andar junto, de conhecer. Mesmo no meio de uma multidão, você olha o rostinho de uma pessoa, você ouve a voz de alguém, você reconhece de longe. É esse o tipo de conhecimento, epignosis, que Paulo registra no texto. O desejo dele é que nós tenhamos epignosis. Então hoje, aqui nesta live, o nosso desafio é buscar refletir sobre essa epignosis, dar um start nos nossos corações e mentes, a que busquemos essa epignosis, esse conhecimento que não apenas informa a nossa mente, mas sobretudo esse conhecimento transforma o nosso coração. É entender o que significa ter os olhos iluminados, os olhos do coração iluminados por Deus, como essa iluminação pode revolucionar a nossa identidade em Cristo, a nossa compreensão do Deus a quem servimos. Paulo está dizendo assim à igreja de Éfeso, está dizendo: irmãos, o que Deus fez é muito grande, o plano de salvação de Deus é muito grande. O plano de salvação de Deus não se limita a ganhar mais do que um salário mínimo por mês, 2 ou 3 salários mínimos. O plano de salvação de Deus não se limita a coisas triviais da vida. O plano de salvação de Deus vai muito profundo. É acerca da sua identidade eterna com Deus, a respeito do seu relacionamento com o Deus que te salvou, e o quanto isso vai abranger, vai ser operado e aplicado no teu dia a dia, enquanto você estiver aqui neste mundo e por toda a eternidade. É isso que Paulo está dizendo, é epignosis, é conhecimento relacional. Uma ponte com Efésios 3,16, que foi o tema da oração de semana passada. Ele diz assim: Paulo ora para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo no homem interior, e assim habite Cristo no teu coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o nosso entendimento humano, para que você seja tomado da plenitude de Deus, plenitude divina, plenitude espiritual, que te eleva acima das coisas triviais. E então você veja, compreenda, receba e vive o seguinte: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Paulo nessas orações está dizendo assim: vamos para um nível superior, vamos sair do 2º grau e vamos logo lá para um pós-doutorado de vida com Deus. Vamos atravessar, vamos fazer essa ponte aí, vamos refletir sobre isso. Então Paulo está fazendo orações ousadas, está pedindo que nós desfrutemos, experienciemos da presença de Deus, da plenitude de Deus, do amor de Deus que transforma e ressignifica tudo que somos, tudo que fazemos. O amor, a presença, a salvação de Deus, quem foi salvo, quem é salvo,
quem é transformado diariamente pelo poder da salvação, degusta de uma classe de fé, de um tipo de vida que humanamente, pelos conceitos seculares, pela filosofia grega, pelas leis romanas, pelos legados dos filósofos gregos, não seria possível viver, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração não sentiu o que Deus revela somente pelo Espírito. Então Ele está nos levando na sala do trono de Deus, está dizendo assim: fica aí tete a tete com o Pai, olha aí tete a tete, revelação de Deus, vida com Deus, e como isso vai transformar a tua vida. Por isso, por exemplo, Paulo diz que quando há um casamento, os dois estão lá no mundo, casados, um se converte, e aí fica um julgo desigual, um convertido e um não, mas através desse relacionamento, o que não é convertido será santificado. Esse casamento será abençoado por causa da presença de Deus na vida desta pessoa convertida. Isto é maravilhoso. Isto afeta relacionamento, vida, casamentos com filhos, vida com relacionamento com filhos, relacionamento no trabalho profissional, com chefe, com empregados. Como é que você se relaciona com as pessoas na sociedade, no mundo, no trânsito, no jogo de futebol? Como é que você se comporta numa fila do banco? Como é que você se comporta com aquele jornaleiro que vive cheio de lixo e olha para todo mundo com aquela cara de dragão, Dragon Ball Z, sabe, amado? Então, como é que você responde ao mundo? Então se note que Paulo está movido em Efésios 3, 15 a 18, como nós lemos, Efésios 1, 15 a 18, como nós lemos, Paulo está movido com um coração grato pela fé e pelo amor que os crentes têm. E ele ora insistentemente ao Pai para que Deus conceda um espírito de sabedoria, de revelação, iluminando os olhos dos corações dos crentes, e assim permitindo esses crentes que eles compreendam e experimentem plenamente a esperança do seu chamado em Cristo, a riqueza da glória da sua herança como um cristão e a incomparável grandeza do poder de Deus demonstrado na ressurreição de Cristo, que é aplicado na vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Então, amados, a base da oração de Paulo é gratidão e reconhecimento. Olha lá, versículos 15 e 16. Diz a palavra: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, todas as pessoas, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Então, quando eu ouço que vocês, igreja de Jesus, crentes em Jesus, no nível em que estão, Paulo está dizendo assim, vocês ainda estão, vamos dizer, no nível de segundo grau. E mesmo no nível de segundo grau, eu ouço que vocês vivem pela fé e com amor, que o testemunho de vocês como igreja é fé e amor. Quando eu ouço isso, eu fico tão motivado, que eu oro incessantemente a Deus, dizendo: Deus, revela mais para esses irmãos, revela a intimidade profunda do teu coração. Deus, leva-os mais próximos da sala do trono, para que eles tenham os seus corações iluminados plenamente, porque se no segundo grau esses irmãos já vivem com fé poderosa e um amor tremendo, imagina se eles amadurecerem ainda mais. Nós vamos transformar o mundo, nós vamos levar o Evangelho aos quatro cantos do mundo. Então essa é a base da oração. Amados, a fé e o amor são as marcas distintivas dos verdadeiros seguidores de Cristo. A fé nos conecta a Deus, o amor também, obviamente, mas dentro desse contexto, o amor é a base de tudo, mas dentro desse contexto, fé nos conecta a Deus,
E o amor nos conecta aos irmãos, aos outros, ao nosso semelhante. Ou seja, essa fé, que é uma confiança viva, é uma confiança de alguém que está nas mãos de Deus e vive nas mãos de Deus, ela é manifestada em amor prático. Ou seja, a nossa vida vertical, a nossa vida com Deus, trabalha na nossa vida horizontal, na nossa vida com os homens. A minha vida, o que eu sou na minha vida com Deus, o relacionamento, o meu cordão umbilical que eu tenho com Deus, esse estado de simbiose, de cordão umbilical com Deus, o que eu sou na minha vida com Deus, transforma e faz com que a minha vida com os irmãos seja uma vida de amor prático. Porque eu não posso ser cristão odiando as pessoas, fazendo fofoca para destruir as pessoas, fazendo panelinha, rebelião, para criar divisão, fazendo disputa de poder, porque eu não consigo me colocar debaixo da autoridade de outra pessoa, porque eu na verdade acho que eu sou Deus e tenho que mandar em todo mundo e não aceito a ordens de ninguém, sabe? Então eu sou o cara aí fora, eu mando, esse cara sou eu, sabe? Então eu estabeleço, eu faço, eu brigo com todo mundo, eu isso, eu aquilo, sabe? Eu odeio as pessoas, eu xingo, eu faço o que sabe, pinto o 7 aí, mas eu sou cristão. Não pode, você não é cristão. Porque quando a tua vida de fato está ligada a Deus, quando você está ligado realmente ao Senhor, a tua vida horizontal, ela vai entrando nos trilhos, ela vai sendo incorporada, as tuas orações vão sendo moldadas, a tua vida prática vai sendo moldada, louvado seja o Senhor. Então, a resposta natural ao ver fé e amor genuínos, o que é? É gratidão, gratidão e intercessão. Então, quando nós temos fé, amor nos nossos corações, gratidão e intercessão brota em nosso ser, meu amado, você vive mais feliz. Você já viu aquela pessoa que arruma problema com todo mundo, critica todo mundo, tudo está ruim? O que normalmente você diz? Você pensa, aquela pessoa é o quê? É mal amada. É assim, ia lá vai o mal amado, essa pessoa é mal amada, está sempre brigando, sempre ranzinza, é mal amada. E é verdade, amado. Quando você tem o amor de Deus, gratidão no teu coração, você intercede pelas pessoas, você quer ver o bem das pessoas. Amado, o quanto a vitória na vida das pessoas te incomoda. Quanto? O quanto o sucesso na vida das pessoas te incomodam. O quanto? Quando você vê uma pessoa bem sucedida, você fica incomodado? Quando você é uma pessoa chegando com um carro novo, uma casa nova, alguém que foi promovido no seu trabalho, foi reconhecido, recebeu reconhecimento público, você fica incomodado com isso? Você não gosta? Você queria estar no lugar dela recebendo aquela homenagem, aquele reconhecimento? Se você se incomoda com o reconhecimento e o sucesso na vida dos outros, isso mostra que você está longe de Deus, está distante do Senhor, está distante. Se você é invejoso, se você não reconhece que as pessoas precisam e merecem méritos, serem reconhecidas, valorizadas, se você é um egoísta, um egocêntrico, você não tem a presença de Deus, não tem relacionamento, não tem epignosis. Paulo está dizendo que o verdadeiro cristão é movido pela fé, pelo amor. O amor não busca os próprios interesses. Ela tem gratidão e ela intercede pelas pessoas. Mas nós temos que interceder assim: Senhor, abençoa aquele irmão, Pai, transforma aquela vida, aquele casamento seja feliz, aquela vida seja próspera, até os inimigos. Pastor, como orar pelos meus inimigos? Como? Ora para que eles se convertam, ora para que eles parem de perseguir você e que eles se convertam. Ore, entregue a Deus. Pastor, eu sei que tem gente que não gosta de mim, eu sei que tem gente que me engole, assim, não me engole e quer ver o meu mal. Ore por ela. Ore por ela,
para que ela seja convertida, que ela seja verdadeiramente transformada, que ela realmente tenha um encontro com Jesus. Ponto final. E descanse teu coração, amado irmão. Então, a base da oração é gratidão e reconhecimento. Paulo está grato e reconhece fé, amor na vida das pessoas, por isso ele ora pelas pessoas, intercede para que elas sejam mais ainda abençoadas. E o pedido central, o cerne da oração de Paulo, é quando ele pede a Deus que estes irmãos tenham sabedoria, revelação, iluminação no seu coração. Versículo 17 e 18, diz assim, 18 parte A, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Pleno conhecimento, epignosis, não apenas teoria, prática, experiência, e iluminados os olhos do vosso coração. Então esse é o cerne do pedido, um conhecimento profundo de Deus, uma dádiva divina. Não é apenas informação na mente, é transformação no coração. Não é apenas conhecimento que informa, mas é conhecimento que transforma e forma, dá formação para a sua vida. Não é apenas gnosis, do grego, conhecimento, é epignosis, é pleno conhecimento. Aquele conhecimento que advém da experiência, da vida com Deus, de andar com Deus, é mais do que conhecimento acadêmico e teórico, é um conhecimento pessoal, íntimo, próximo, de quem tem vida de oração, de quem tem vida de leitura bíblica, de quem pratica aquilo que ora e lê na palavra, na vida com as pessoas, no meio da sociedade, nos relacionamentos. É alguém que tem um coração transformado, é alguém que realmente deseja o bem das pessoas, não porque é forçado intelectualmente a isso, mas porque ela foi transformada de dentro para fora. É o que ela realmente deseja para as pessoas, que elas sejam vitoriosas, bem-sucedidas, sejam felizes no seu casamento, felizes no seu trabalho, felizes na sua vida, sejam pessoas com uma expertise boa, tenham uma boa visão de mundo, pessoas que cresçam, que amadureçam, que se fortaleçam, o homem interior seja fortalecido. É isso que Paulo deseja para as pessoas. Então ele pede por sabedoria. Mas sabedoria é o uso correto do conhecimento revelado. Ou seja, é ver na vida, é ver a vida pelos olhos de Deus. Ver a vida pelos olhos de Deus. Então essa frase, que os olhos do vosso coração sejam iluminados, é crucial. Por quê? Porque olhos do coração iluminados, ou seja, somos um agente passivo. É Deus quem ilumina os olhos, para que Ele ilumine os vossos olhos. Essa frase é crucial. Por quê? Somente pela iluminação do Espírito Santo é que nós podemos entender as realidades espirituais. O homem natural não entende as coisas do Espírito. O homem natural não entende nada de Bíblia, nada de Deus, nada de oração. Ele acha que não tem ninguém lá do outro lado ouvindo. Ele acha que se tiver alguém lá ouvindo, ele está desinteressado, não quer responder, porque ele vê crimes acontecendo no mundo e ele não consegue compreender a razão de haver mal no mundo se existe Deus. Ele não conhece nada sobre a responsabilidade humana, livre-arbítrio, livre-agência humana, que Deus determinou que o homem plantar, isso vai colher. Então ele prefere, viver à torta e à direito. É o homem natural. Mas quando o Espírito Santo ilumina os nossos olhos, nós podemos compreender as verdades espirituais. Foi isso, irmãos amados, que Paulo falou aos Coríntios, que os olhos humanos não entendem, ouvido não ouve, coração não sente, Deus revela pelo Espírito. Foi isso que Paulo ensinou a Timóteo, em 1 capítulo de Timóteo 1, 18 a 20, ensinando a Timóteo a combater os combates da vida baseado na profecia, baseado na palavra, para que assim ele tivesse crescimento e uma boa resposta para a vida. Irmãos, precisamos terminar, que nós vamos orar. Isso porque estamos na primeira parte, essa é uma oração maravilhosa, tremenda. Semana que vem nós concluímos. Quero concluir
a mensagem de hoje dizendo assim: a oração de Paulo em Efésios 1:15 a 23 é um convite e é um desafio. O convite de Paulo, qual que é? É para que nós possamos ir além do superficial, além das necessidades imediatas. As nossas orações, mormente, é limitada a pedir para resolver problema. Pai, estou com a conta para pagar, estou com um boleto que vai vencer, estou com um problema ali e acolá. Não tem problema orar isso, não tem problema pedir por isso. Ok, pedir e dar-se-vos-á. Mas ele nos convida a irmos além, porque grande parte desses problemas imediatos são resultados de você estar superficial, vivendo uma vida superficial. Quando você resolver os problemas mais importantes da sua vida, a tua identidade como igreja, a tua vida como Deus, grande parte desses problemas irão se dissolver. E os que permanecerem, você vai saber lidar com eles. É isso que Paulo está dizendo, vamos além. Esse é o nosso convite. E ele nos desafia a clamarmos por um espírito de sabedoria e de revelação que ilumine os nossos olhos e nos conduza a uma epignose, ou seja, sabedoria e revelação de Deus que nos conduza a uma vida mais próxima de Deus, relacionamento, epignoses, não apenas gnoses, não apenas conhecimento intelectual, mas epignoses, conhecimento de relacionamento, de vida com Deus. Então, esta é a necessidade mais urgente da igreja. O crente que não conhece a abundância que tem em Jesus Cristo, tanto espiritual quanto a possibilidade de viver isso na sua vida de experiência, crente que não conhece isso, ele não consegue andar plenamente em Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse em João 10:10, o maligno vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se você tem conhecimento pleno de Deus, da abundância de Deus na tua vida, você vai viver para a glória de Deus de forma abundante. Então, amado, você tem compreendido a tua esperança em Cristo? Você tem compreendido o valor que você tem para Deus? Você tem experimentado na tua vida prática o poder da ressurreição de Jesus, o poder de Deus na tua vida? Então eu lembro que nós somos o corpo de Cristo e Ele é a cabeça. Nós somos corpo, Ele, Jesus, é a cabeça. Esta verdade deve nos inspirar a vivermos com ousadia, com fé, com amor, sabendo que nós somos parte da manifestação visível de Deus nesse mundo, que nós somos parte da plenitude de Deus nesse mundo. Portanto, que a nossa vida seja um reflexo de Cristo Jesus, ressuscitado, exaltado e poderoso. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Conhecimento que vai além do que apenas a mente intelectual pode te dar, mas que o coração transformado de uma vida com Deus pode te oferecer. Amém? Louvado seja. Um conhecimento profundo, uma mensagem maravilhosa. Então já estamos passando do horário, não podemos nos estender mais. Assim seja, assim diz o Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu quero pedir que vocês orem pela vida do Marcos Valério, uma pessoa que está desaparecida, a sua família está em desespero. Esse caso ocorreu no Maranhão, é amigo de uma família da nossa igreja. Então, por favor, Marcos Valério, ore por favor por ele, para que apareça, enfim. A nossa irmã Deltinha vai fazer uma cirurgia para retirada de um tumor na tireoide. Vamos orar pela irmã Deltinha, por favor, curada, sarada pelas chagas de Cristo, todo mal cai por terra. A nossa irmã Marcelínia de Jesus está fazendo check-up, porque ela está com uma gripe muito forte, imunidade, essas coisas todas. Vamos orar pela vida dela, que seja também curada, sarada totalmente. A irmã Rosiane Brito está realizando vai realizar uma bateria de exames para avaliação. Sabe que ela fez radioterapia, quimioterapia, graças a Deus está livre do câncer, louvado seja o Senhor. Agora vai fazer uma bateria de exames para avaliação e um check-up. Então vamos orar pela vida dela, que seja tudo na mais perfeita vitória. Ainda questões de saúde, José Cardoso precisa operar catarata e transplante de córneas.
Vamos orar pelo nosso irmão Cardoso. Marilene Almeida vai fazer uma cirurgia que está marcada para o dia 8 de julho. Vamos orar pela nossa irmã Marilene, mãe do nosso presbítero Valdécio. Irmã Maria de Socorro também precisa de operar os 2 joelhinhos. Vamos orar pela vida dela. Ela que tem aí se mantido firme, fiel, não quis operar ainda, precisava cuidar da sua filha, que também passou por uma cirurgia há poucos dias, mas graças a Deus já está bem. Agora é a vez dela, vamos orar por ela. E questão de justiça, causa da justiça, vamos orar pela minha querida mãezinha, pastora Deise Lúcia Nogueira de Almeida. Ela terá uma audiência, agora um processo, uma questão de um posto Pituba. Você sabe que a pastora está nesse processo, porque mais por uma questão até moral, não financeira, porque a pastora sempre foi muito ativa, e ela teve uma queda por negligência do posto. Ela teve uma queda dentro do posto, totalmente negligente em questões de segurança, e ali ela torceu o joelho, levou 70 pontos, e o posto nega, diz que ela já era assim. Minha mãe nunca teve problema nenhum no joelho, pelo contrário. Enfim, então vamos orar pela pastora, mais por uma questão moral, que ela tenha a vitória aí. Vai ter a audiência no dia 9 de julho, em nome de Jesus. Pai querido e amado, Senhor Deus poderoso, bendito, maravilhoso, estamos aqui diante da igreja, perante o teu trono de graça, com os pedidos, teus filhos na fé, teus filhos, Pai, tuas ovelhinhas, família na fé, povo de Deus, irmãos com certamente diversas necessidades humanas, físicas, financeiras, saúde, família, empregos, questões emocionais, espirituais, diversas são as matizes do nosso pedido, Pai. Diversas são as questões que nos movem a orar e a pedir. Todas elas são legítimas, todas elas são bem-vindas, e nós queremos orar por todas elas, Pai, colocando tudo isso diante do Senhor. E nesta noite, baseados na mensagem que aprendemos, baseados na palavra inspiradora de Paulo, que é um exemplo de vida cristã para nós, este homem, Pai, que certamente, depois de Jesus, é o mais influente do planeta. Todo o Ocidente tem as suas bases familiares, morais, civis, éticas, religiosas e até jurídicas, baseadas nas cartas de Paulo. O Ocidente não sabe o quanto deve a esse apóstolo missionário, mas toda a estrutura ocidental, europeia, enfim, latino-americana, tudo que foi baseado em cultura, em linguística, foi usado a palavra de Deus para isso, foi usado as traduções bíblicas para isso, e o Novo Testamento com uma absurda maior relevância, devido à questão neotestamentária, doutrinária, e especialmente pelo apóstolo Paulo, que era um grande jurista na sua época, um homem de grande conhecimento do mundo gentílico, do mundo romano, do mundo hebraico, um homem das línguas, um homem das leis, um homem das religiões. Assim, Pai, nós temos um legado grandioso na vida deste homem, que em Cristo Jesus nos traz um exemplo de vida. E quando este homem, Pai, estava em Roma, preso, prestes a ser martirizado, por volta do ano 64, depois de Cristo Jesus, este homem estava preso, mas ele não estava orando por libertação, ele não estava orando por bens materiais, ele estava orando para que a igreja de Jesus tivesse um impacto profundo na sua vida espiritual, um impacto profundo da revelação de Deus, um impacto profundo da sua identidade em Cristo Jesus. Pai, grande, talvez a maior parte das nossas pendengas, problemas, litígio nesse mundo, a sua raiz mais profunda está numa crise de identidade. Pessoas que não sabem assumir o seu papel como homem, como mulher,
na sociedade, na família, no casamento, no trato com os filhos. Pessoas que não sabem assumir a sua identidade como membros de uma sociedade civil organizada, como pessoas que devem ter compromissos, obrigações relevantes e deveres e também direitos perante a sociedade, perante o voto, as eleições, perante o mundo, perante os núcleos imediatos onde estão envolvidos, seja na família, seja na relação profissional, seja na relação interpessoal, social. Pessoas que não sabem o valor da sua identidade, da sua personalidade, da sua presença no mundo em que vive, e por isso, muitas vezes, como diz os ditados, vivem como cego em tiroteio, vivem pisando em ovos, vivem catando pelo em ovo, porque não tem segurança de si próprio, e quando não tem, como diz o bom julgador de direito, que ele julga por si próprio, ele julga o outro baseado em si, e como ele tem toda essa crise de identidade, por mais que às vezes seja uma pessoa orgulhosa e altiva, mas a psicologia explica que todo o excesso revela faltas, então ela julga as outras pessoas baseado nessas faltas intrínsecas que tem a sua personalidade, por crise de identidade. Então ela desconfia de todo mundo, que todo mundo é devasso, que todo mundo é ladrão, todo mundo está querendo roubar, todo mundo está querendo, fazer o mal. Então ela desconfia de tudo e de todos. Ela não consegue estabelecer um relacionamento com as pessoas na sociedade. Deus amado, ela não tem uma vida espiritual profunda, sólida. Então, Senhor, nós queremos sugar, apesar do pouco tempo que temos aqui, nós queremos sugar e refletir essas verdades espirituais, para que nós possamos resolver esses problemas de identidade, porque Paulo, Senhor, na sua oração está dizendo isso, para que nós tenhamos olhos iluminados, para compreendermos a presença de Deus em nós, compreendermos o poder da salvação de Deus em nós, o que essa salvação faz e pode fazer em nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Deus em fé e em amor, que são as marcas distintivas do verdadeiro cristão. Viver em fé, em amor, com um coração grato e de alguém que intercede pelo bem dos outros, que é o amor na prática. É o amor na prática. Quando vivemos esse espectro cristão na vida, fé, amor, gratidão, intercessão uns pelos outros, entregamos a nossa vida a Deus e nos colocamos com humildade, Pai, diante de Ti, sabendo da necessidade de que o Senhor ilumine os nossos olhos, porque nessa questão de iluminação nós somos absolutamente agentes passivos. Nós não podemos iluminar os nossos olhos, nós não podemos nós mesmos iluminar os nossos olhos, somente o Senhor é quem pode iluminar os nossos olhos. O Senhor é o agente ativo dessa relação que pode iluminar os nossos olhos. E o que nós podemos fazer é rogar, é clamar incessantemente para que o Senhor nos veja em nossa posição de oração humilde e contrita, que roga a Ti por essa iluminação, e então o Senhor nos ilumina. O Senhor nos dá crescimento para a salvação, crescimento no amor, crescimento na fé, crescimento na gratidão, crescimento na intercessão uns pelos outros, crescimento no conhecimento da nossa identidade como igreja. Daqueles versículos de Efésios 1:1 até o versículo 14, onde Paulo mostra a teologia, redenção, salvação, iluminação, remissão de pecados, selo do Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Santo Deus maravilhoso,
quando nós temos conhecimento desta palavra tremenda que nos tirou do império das trevas, nos tirou do pecado, do mundo, nos tirou das mãos de Satanás, do inferno, o Deus que se fez homem em Cristo Jesus e pagou o preço dos nossos pecados, nos resgatou de toda maldição e nos fez abençoados em Cristo Jesus. Quando temos conhecimento, Pai, desta identidade, deste posicionamento que o Senhor gratuitamente em Cristo nos deu, Pai, não tem sentimento de frustração que perdure, porque muita gente é infeliz e mal amado e quer ver o mal dos outros porque é um frustrado na vida, é uma frustrada na vida. Mas quando nós conhecemos a nossa posição em Cristo, quando nós conhecemos o poder de Cristo, que tudo restaura, que tudo ressignifica na vida, que em tudo nos dá propósitos na vida, que em tudo direciona a nossa vida para a abundância de Deus em nós, então a nossa vida é transformada. Não tem frustração que perdure, não tem, porque a nossa identidade é sólida, a nossa identidade está pautada no Senhor, e é sobre essa identidade, é sobre esse plano de salvação, é sobre essa identidade como igreja de Jesus, que nós aqui estamos construindo a nossa vida, a nossa oração, a nossa fé, o nosso amor na prática, a nossa gratidão de um coração feliz, porque o Senhor nos tem abençoado e iluminado, e a nossa intercessão para que os outros, Pai, sejam abençoados, sejam enriquecidos, sejam prósperos, sejam felizes, tenham suas vidas felizes, Pai. Nós não queremos o mal de ninguém, nós não queremos ver ninguém caído, triste, deprimido, derrotado, nós não queremos ver ninguém, Pai, em maus lençóis. Não, Pai, nós queremos ver gente sendo curada, transformada, sendo feliz, bem-sucedida nos seus projetos, nas suas idealizações, nos seus casamentos, na sua vida com os filhos, familiar, profissional. Nós queremos ver gente prosperando, gente trazendo boas notícias, gente dizendo: oh, eu sou feliz porque sou de Jesus, sou feliz porque tenho Cristo, sou feliz porque a minha vida foi resgatada pelo Senhor, a minha vida foi transformada. Oh, Pai, o meu coração se alegra muito em ver isso, Pai. Eu estava hoje falando, Senhor, com uma irmã que já foi membro da nossa igreja, a qual nutrimos um carinho muito grande por ela, que eu fico muito feliz quando vejo nas redes sociais um vídeo de um cabeleireiro que ele coloca uma prótese capilar nas pessoas, e às vezes naquele vídeo, Pai, a gente vê pessoas ali chegando tristes, bem, sabe, assim, maltratadas na sua imagem, e quando aquele cara faz a barba, bota aquela prótese capilar e está preparado e levanta, que a pessoa vê ela, tem gente que chora, nem acredita que é ela mesma. Fico muito feliz com isso, Pai, porque é um tipo de resgate da confiança daquela pessoa, da autoestima daquela pessoa, é um tipo de resgate. Pai, se uma troca de cabelo, um trato em barba, cabelo e bigode, se um trato no telhado, na imagem, pode fazer isso, o quanto mais o nosso conhecimento da identidade da nossa vida com Deus, quem somos diante de Deus, o poder que opera em nós. Senhor, quanto mais nos aprofundarmos nisso, mais a vida há de ser transformada. Quanto mais a igreja se aprofundar na sua identidade com Deus e no poder de Deus que nela opera, mais as nossas orações terão poder de Deus, mais gratidão vai fluir da nossa vida.
E uma vida grata é uma vida feliz, é uma vida colorida, é uma vida abençoada, é uma vida que destila a graça de Deus, o orvalho da misericórdia, é uma vida que estimula, motiva as pessoas a quererem crescer, a quererem ser felizes e fazerem outras pessoas felizes. Oh Deus! Isso é a igreja de Jesus, que às vezes sofre, mas quer o bem do outro. Paulo estava preso atrás das grades, estava sofrendo, mas estava orando pelo bem dos seus irmãos. Paizinho, esse era um homem forte, esse era um homem poderoso, duro na queda, esse era um homem exemplo para a nossa vida. Quando eu crescer, eu quero chegar perto, assim, um pouquinho perto. É um exemplo para nós. É o exemplo de um homem, na prática, que conhecia a sua identidade em Cristo e o poder de Deus que estava nele. Preso, pés na sepultura, pés na prisão e cabeça na sepultura da guilhotina. Mas mesmo assim estava feliz, verdadeiramente feliz e orando para que o povo de Deus fosse abençoado. Pai, isto é simplesmente maravilhoso, é superlativo, é um nível de pós-doutorado, é um nível grande, isto é epignosis, não é apenas gnosis, não é apenas conhecimento que informa a mente, mas é epignosis, é conhecimento que transforma o coração pela vida com Deus, pela experiência com Deus. Assim, Senhor, que cada vida que está orando, cada vida que está aqui buscando, pedindo, batendo, Pai, possa ser ricamente abençoada com a abundância de Jesus na sua vida. Eu vim para que tenham vida, diz Jesus, e vida em abundância. Que essa abundância de Efésios capítulo 1 alcance o conhecimento dessas pessoas, os olhos dessas pessoas, que recebam todos, Pai, olhos para enxergar o que já possuímos em Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Família querida, povo amado de Deus, santos e preciosos, chegamos ao final desta mensagem, deste momento maravilhoso, desta reunião maravilhosa que passamos aqui nesta oportunidade de sexta-feira. Você tem uma noite maravilhosa, feliz, abençoada, você tem uma noite feliz, uma noite cheia de graça e misericórdia, que você possa deitar a sua cabeça no travesseiro, dormir tranquilamente, ter aí um sono profundo, reparador, acordar amanhã feliz, radiante, cheio da glória de Deus na tua vida, um excelente final de semana, debaixo de graça, de amor e de misericórdia, em nome de Jesus. Domingo, nossa amada pastora Deise estará trazendo a palavra do Senhor, abençoando a igreja de Jesus. E brevemente, muito em breve, estaremos também na nossa sede nacional, que já já será inaugurada em Itaipu, Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Tenha uma noite abençoada, maravilhosa, com a graça, a paz, a misericórdia e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lembro, somos o que somos pela graça de Deus. Amém? Um beijo no coração.